Olá, meus caros. Nessa oportunidade, nós vamos falar sobre o trabalho que dignifica o homem. Conforme a expressão jargão, o trabalho dignifica o homem. Mas qual é o trabalho? E o que é essa tal de dignificação, vamos dizer assim? O que é essa coisa que dignifica? É isso que nós vamos falar, sobre isso. Bom, trabalho existe vários. Tudo praticamente que você produz, que você faz, até pensar, estudar, é trabalho. Tudo que movimenta é trabalho. O nosso cérebro trabalha, o nosso estômago, o nosso intestino trabalha, os nossos olhos trabalham, os nossos ouvidos trabalham, a nossa língua trabalha, tudo trabalha em nosso corpo. Interessante isso. O nosso espírito trabalha, a nossa alma trabalha, o nosso corpo vivo trabalha. Até o nosso corpo, depois de morto, ainda trabalha. Alguns órgãos desse corpo trabalham. Dizem que, por exemplo, o cérebro chega a ser desligado por completo depois de 3 dias após a morte. Outros órgãos vitais têm um determinado tempo também para parar de funcionar. O coração trabalha, o pulmão trabalha. Meu Deus, tudo trabalha. Que lindo! E se eles não trabalhassem, se os órgãos não trabalhassem, o que seria de nós? Né? As células trabalham. Aqueles bichinhos que são imperceptíveis pelos nossos olhos, que não dá para ver a olho nu, trabalho. Tudo trabalha. A natureza trabalha. O sol trabalha. A lua trabalha. Estrela e por aí em diante. Tudo trabalha. Então o trabalho é tudo. Tudo que está em ação e movimento é trabalho. O animal trabalha. Entenderam? Agora, existe a diferença entre trabalho e emprego, e ainda, até mesmo no trabalho, nós temos classificações ou subclassificações de trabalhos. Por exemplo, referente ao trabalho, nós temos trabalho voluntário, trabalho remuneratório, voluntário remuneratório. E às vezes essa remuneração pode ser até diferente de pecúnia, de dinheiro. Pode ser um prato de comida, pode ser um agasalho, um escambo, uma troca. Eu faço determinada coisa, recebo em alimentos, em agasalho, em indumentária. Existe o trabalho, como já disse, remuneratório, voluntário, e também o trabalho honesto, contrapartida do trabalho desonesto, fraudulento. O trabalho do mal e o trabalho do bem. Por exemplo, um assaltante está trabalhando. Um homicida, ele está trabalhando, porque tudo é trabalho. Um assassino está trabalhando. Um serial killer está trabalhando. Um psicopata está trabalhando. Então, o que difere do correto, do errado, é exatamente o trabalho correto e o trabalho
errado. Ou seja, se for julgar por trabalho, tudo é trabalho. O que diferencia são as coisas que são feitas. A Bíblia fala sobre trabalho fraudulento, sobre obreiros, ou seja, que trabalham, obreiros de obras, que trabalham de modo fraudulento, defraudadores, lobos devoradores, falsos profetas, obreiros que só buscam o seu bel prazer, cães gulosos, obreiros da injustiça, obreiros das trevas. A Bíblia fala. A Bíblia fala dos obreiros do reino de Deus, os obreiros corretos, os obreiros que trabalham por uma causa legítima do Evangelho, e fala dos outros obreiros. Então, em matéria de trabalho, ninguém pode ser chamado de desidioso. Ninguém pode ser, porque tudo é trabalho. A diferença é que existe trabalho bom e trabalho mau. Existe trabalho desonesto, trabalho honesto. Você percebe lá no primeiro registro de homicídio que está na Bíblia que Caim estava trabalhando, mas de uma maneira errada. Abel estava trabalhando de uma maneira correta. Tanto é que o sacrifício de Abel, trabalho, agradou mais a Deus do que o sacrifício de Caim, porque ele trabalhou de uma maneira não agradável a Deus. Do ponto de vista da moral, a situação é a mesma. Do ponto de vista ético, a situação é a mesma. O que vai ser analisado não é o trabalho, mas em si o que está sendo feito, se é correto ou não correto. Referente a um emprego, o trabalho, como nós vimos, pode ser remuneratório ou não, remunerado ou não, pode ser voluntário ou não. O emprego jamais vai ser voluntário, ele vai ser remuneratório e ele vai dar status de pessoa que ganha faz-me rir, pessoa que ganha dinheiro. Um empregado é uma pessoa que tem salário, o trabalhador não necessariamente. No entanto, todavia, para ser empregado tem que ser trabalhador, ou pelo menos ter a característica de, e obviamente configurando assim a própria questão empregatícia, trabalho, remuneração, tendo a remuneração junto. Só que ocorre o seguinte, às vezes você pode estar no emprego, trabalho, remuneração, mas na realidade você não tem um trabalho, você só tem a remuneração. São os empregados fantasmas, os cabides de emprego são criados para esses tais empregados. Acontece muito isso na esfera pública. O sujeito tem um emprego, tem dinheiro, mas não trabalha. Configura também sinecura, sem trabalho, o latim, ou trabalho falso, ou, em outras palavras, trabalho desonesto. O simples fato de você ir para um determinado lugar, bater o ponto e ficar lá esperando a hora dar para receber, isso, do ponto de vista da ética, da moral e até mesmo do ponto de vista teológico, é sim um trabalho fraudulento. Não é um trabalho que dignifica o homem, porque senão seria o dinheiro que dignifica o homem. Na realidade, essa sentença, no modo original dela, tudo bem, ela pode representar o trabalho, mas existe muita hipocrisia com a interpretação dela, porque o que dignifica o homem mesmo, numa sociedade que preza mais pelo ter e não pelo ser, é o dinheiro. Então, tendo dinheiro, não importa se o sujeito trabalhou de uma maneira correta ou não, ele tem aquilo
que se preza nessa sociedade. Faz-me rir. Não importa se foi de um falso emprego, não importa se foi do tráfico de drogas, não importa se foi do assalto, do roubo, qualquer ato criminoso ou ilicitude que esse sujeito adquiriu dinheiro. Assim acontece dentro das igrejas. Pastores honestos que trabalham verdadeiramente não são valorizados. Os que são aqueles que trabalham de uma maneira fraudulenta e são condecorados pela sociedade, inclusive secular, pois têm dinheiro. E com esse dinheiro arrecadado do engodo, com o nome de Deus, apresentando falsas promessas, vendendo sonhos para os fiéis, eles adquirem bens e mais bens, milhões e mais bilhões, casas e mais casas, carros e mais carros, fazenda e mais fazendas, helicópteros, jatinhos, iates, tanta coisa que a gente nem imagina. Então, o que de fato dignifica o homem é o trabalho honesto. Porque o trabalho desonesto, ainda que aparentemente esteja dignificando o homem, não dignifica na realidade. Não dignifica. O que a palavra dignifica significa? Que engrandece, que traz honra, que enobrece o homem. Do ponto de vista da moral, da ética e da conduta cristã, o que dignifica o homem é o trabalho honesto perante Deus e os homens. Não é o trabalho fraudulento, que às vezes perante os homens é um trabalho honesto. Então tome muito cuidado. Porque o que a gente tem visto por aí dentro e fora da igreja é o dinheiro vindo desse trabalho fraudulento, dignificando, dando poder, dando, vamos dizer assim, ajuda e mais ajuda ao homem, quando na realidade ele se torna uma farsa, quando exatamente se submete àquilo que é imoral, aquilo que é antiético e aquilo que não é, de modo algum, cristão. Cristo deixou o exemplo. Não ajunteis tesouros aqui na terra, mas nos céus. Jesus disse que dificilmente um rico se salvaria. Jesus não tinha riquezas. Quem quer seguir a Jesus tem que deixar o eu de lado, o eu avarento, o eu servidor do Deus Mamon, e tem que laborar. Do suor do seu rosto ganharás o teu pão, mas é um suor honesto, digno, não é um suor falsificado. Então, meus caros, pense sobre. Você que trabalha legitimamente na obra, o seu trabalho, como disse Paulo, não é em vão. Deus está vendo e Ele vai recompensar. Às vezes a gente critica até o próprio Deus, porque tanto sofrimento. Mas Ele está olhando tudo, contemplando tudo. Porque o justo viverá de fé, o justo sofre da terra. Exatamente porque não consegue ser aquilo que os outros que servem ao maligno são. Avarentos. Não consegue se contentar com a injustiça na terra. Sofre. Então, se você está passando por uma situação complicada, estou desempregado, mas você trabalha, você está vendo o seu trabalho. Porque tem gente que pensa assim, meu Deus, eu estou desempregado, não tenho dinheiro, Deus vai cobrar de mim porque a Bíblia diz que quem não trabalha não come. Suor do teu rosto ganhará teu pão. Não, mas você está lutando, trabalhando, pregando o Evangelho e procurando viver o Evangelho. Isso é um trabalho digno perante de Deus. E esse trabalho vai ser recompensado
E você vai ser dignificado, não é pelos homens, não. Não é pelo trabalho perante os homens, mas sim perante Deus. Não é a recompensa dos homens. Esses fraudulentos aí têm recompensa dos homens, seja dentro ou fora da instituição religiosa. O dinheiro não pode ser a finalidade, e sim um trabalho para dignificar verdadeiramente um homem. Uma pessoa que de fato trabalha e tem prazer no que faz, ela é recompensada aqui ou lá no outro mundo. E tem um legado que o dinheiro não dá. Vai ver se esse que trabalha de modo fraudulento tem legado. Ainda que queiram criar algo sobre, foi um grande homem, foi uma grande mulher, depois que morre, né? Depois que morre vira santo. Vira santo. Né? Mas todos nós temos falhas. E vai saber se esse que trabalhou tanto na vida, realmente trabalhou, às vezes trabalhou de modo fraudulento, às vezes sonegou um imposto, às vezes fez isso, fez aquilo. Pense sobre. Para mim, na minha concepção, o trabalho que dignifica o homem é o trabalho genuíno. É você acordar de manhã, já está com algo para fazer e executar e fazer com maestria, bem feito, com prazer, com orgulho daquilo. E não meramente para ganhar dinheiro. E não meramente para receber a recompensa dos homens. Então é assim que eu penso. Certa feita me surgiu um emprego, ganhava dinheiro. Mas eu não aguentei, por quê? Não tinha trabalho. O trabalho no máximo era ali bater boca um com o outro, fofocar um do outro. E isso não agrada a Deus. E não agrada nem a mim mesmo. Então, eu prefiro, olha só, é uma lógica louca, que não traz rentabilidade. Eu prefiro trabalhar, mesmo que esse trabalho não me dê lucro, do que ficar lá como o trabalhador ganha dinheiro sem fazer nada. Os espertos fazem assim, principalmente dentro da obra de Deus. Mas vereis a recompensa do ímpio e vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Deus, com seus olhos como chama de fogo, tudo vê. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então pense sobre isso, que o divino patrão sabe de todas as coisas. Quem trabalha e quem não trabalha verdadeiramente. E vai dar o salário de acordo com as obras desses. E vai dignificar uns, enquanto a partida não dignificar outros, diferente de muitos por aí que são dignificados pelo homem.